Oi! Olá, Olá! tudo Meu bom, áudio tá professor? bom? Tá ótimo. Então que bom. Fico mais Tá conseguindo me tranquila. ouvir bem? Oi? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Vou só aumentar o áudio aqui. Pronto. Ó, o Ok, professor Kleber tá aqui. ok, professor. É um prazer estar falando com você, é uma satisfação. Primeiramente, Prazer é meu. agradeço por ter aceitado o convite. A proposta da live é que a gente fale um pouco da ciência política e como ela pode nos ajudar a entender um pouco a conjuntura política brasileira. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde a todo mundo. Quase boa noite, né? Boa tarde a vocês que estão aqui. É, eu vi alguém perguntando qual é que é o tema da live. Pessoal, a live é só para a gente fazer uma introdução sobre o que é ciência política, né? Do que trata a ciência, o que o profissional dessa área faz, enfim, essas coisas. Mas agradeço o convite do professor Manuel. Fico muito honrada de ter sido escolhida para falar sobre a área em que eu atuo, né? Perfeito, ok. Então, eu acredito que nós podemos iniciar, é isso, a trazer à tona o tema. A live a gente intitulou Ciência Política, a Ciência do Poder, justamente, né, para que a gente possa discutir um pouco sobre o que é o poder dentro da ciência política, os fenômenos políticos e entender um pouco aí esse ramo relativamente novo que é a ciência política. E nada melhor do que você, cientista política, né, e doutoranda em ciência política para falar um pouco desse tema. Então, a pergunta inicial, obviamente, professora, seria o que é a ciência política? Bom, vamos lá, né? Parece que é uma coisa nova, o pessoal começou a ouvir falar mais de ciência política nos últimos anos e eu vou tratar um pouco desse desenvolvimento da disciplina. Mas, em linhas gerais, a ciência política ela é uma área do estudo que se dedica à análise dos fenômenos políticos, o que envolve os atores e as instituições políticas que formam a sociedade, né? Num sentido mais abrangente, ela é a ciência da política. Ela se ocupa cientificamente da política. É um pouco diferente, por exemplo, de senso comum, de opinião, mas isso não quer dizer que a gente não considera a opinião, não considera as crenças, não considera os valores quando a gente faz esse tipo de análise. Mas o que é que diferencia a ciência política, por exemplo, do senso comum, né? Porque todo mundo fala sobre política, é que a gente faz uma análise dos fenômenos e das estruturas políticas, mas a partir de um estudo que é conduzido com rigor científico, apoiado num exame amplo, no exame cuidadoso dos fatos e baseado em argumentos que são racionais. Então, essa seria a principal diferença, assim, do que é a ciência política e por que um especialista político se diferenciaria um pouco, acabaria se diferenciando do que é a mera opinião comum, assim, senso comum, né? Seria basicamente isso. Mas, em linhas gerais, é isso que significa ciência política. Perfeito, né? É sempre interessante a gente pensar na ciência política, né? Ciência, a gente sempre pensar na ciência como um saber rigoroso, não é isso? Uma observação sistemática, uma análise rigorosa dos fatos. E a política como, né, num sentido mais amplo, pelo menos, não aqui apenas no sentido político partidário, mas interessante também a gente pensar na política como a busca da boa convivência, né? Principalmente Sim. num aspecto mais filosófico. No entanto, se tratando da ciência política, partindo a partir da realidade, né? É. Uma visão mais científica, mais rigorosa, a partir da observação. E a gente sabe que ali na Grécia Antiga, com Aristóteles, era mais ou menos prático, né? Era um pouco contemplativo, com Platão também bem contemplativo. E aí essa ideia do realismo político já vem ali com o advento da ciência no século XVII, né? Então, em suma, a ciência política seria tratar dos fenômenos políticos a partir da realidade prática. De maneira empírica, racional. Então, a gente vai falar muito sobre método aqui, né? Porque à medida que a ciência política foi se desenvolvendo, ela foi se desenvolvendo porque criou métodos próprios e também porque foi se aproximando ali das ciências empíricas. Você falou aí sobre Aristóteles, né? Costumam dizer que os três grandes patronos da ciência política é Sócrates, Aristóteles e Platão, né?
Então, Sim. Aristóteles ele já usava o termo ciência política, essa expressão, né? Quando ia falar de teoria do Estado, de tipos de governo, de ações dos governantes, quando ia falar da polis. Só que a compreensão que nós temos hoje de ciência política, né, uma compreensão mais moderna, acaba diferindo um pouco. Eu vou falar também desse distanciamento que houve aí entre ciência política e filosofia política, né? Antes, quando a gente pensa nesses clássicos, não havia o interesse empírico de compreensão das instituições. Então, esse é o principal ponto assim, que diferencia a acepção moderna que a gente tem de ciência política da acepção mais clássica, né? Mas a ciência política e a filosofia política, elas ainda andam juntas, né? Até hoje, apesar de ter havido um certo distanciamento, como muitas pessoas defendem, né? Só que o que aconteceu? Com o tempo, vocês estou falando muito rápido? Qualquer coisa vocês me falam aí. Então, tá ótimo, tá dando para entender. Com o tempo, né, foi havendo um acúmulo de fenômenos, um acúmulo de informações disponíveis, os interesses foram se expandindo sobre os acontecimentos políticos. Então, a ciência política ela foi desenvolvendo métodos próprios e foi se aproximando cada vez mais da ciência política, até o ponto dela se institucionalizar como uma ciência própria, né? Então, isso não significa que nós não nos valemos da filosofia política, longe disso, né? Inclusive, nós temos disciplinas de teoria política, enfim, né? As análises empíricas, elas precedem, né? Elas vêm depois, na realidade, de uma da teoria, né? Mas, em linhas muito gerais, a filosofia política, e você pode falar até com mais propriedade sobre isso do que eu, ela se concentrava em analisar as coisas como elas deveriam, como elas devem ser, né? Tem aquela distinçãozinha clássica. Filosofia política estuda como as coisas deveriam ser, enquanto a ciência política estuda as coisas como elas são, como elas de fato são. Então, né, você pode até desenvolver mais, se quiser. Qual a melhor, a política de hoje ou a clássica? Gente, aí é só conhecendo um pouquinho de cada, assim, a política clássica ela é apaixonante, sem dúvida. Sim, perfeito. E, assim, não tem, assim, a política moderna, ela veio da política clássica, né? Eu vou já falar um pouquinho sobre o ponto em que houve a partir de quando surgiu a ciência política moderna. Eu vou já chegar lá, tá bom? É porque eu acabei desenvolvendo um pouquinho aqui alguns tópicos. Bom, as perguntas a gente pode, no final, né, se debruçar sobre elas. Tá. Mas essa questão da política clássica e política moderna é complexo a gente tratar disso, porque assim, eu em detrimento, né, da política moderna, eu prefiro a clássica porque vai entrar a questão da ética, das virtudes, né, uma concepção mais existencial. A moderna vai entrar um pouco mais com o aspecto cientificista, né, e, sobretudo, com o Nicolau Maquiavel, ele vai meio que deixar de lado um pouco a concepção ética de política, e eu já não sou muito, né, de acordo com isso, né? Então, basicamente, no meu modo de entender, o Maquiavel diz que a ética da política é não ter ética. E aí eu acredito que é um problema muito, muito crasso, né? Um problema crasso, e que se permeia aí na própria política brasileira. Se a gente for fazer uma análise, a gente vê que parece que a obra do Nicolau Maquiavel é o livro de cabeceira dos políticos brasileiros. Mas... claro, até hoje, né? O Maquiavel ele é considerado um dos pais fundadores aí da ciência política também. Sobre essa diferença entre as duas áreas, mas assim, é difícil falar qual é a melhor, entendeu? Porque todas as duas elas têm as suas virtudes, né? Enfim, e suas falhas também. Mas a moderna tem muitas falhas em comparação à clássica. A moderna é muito incompleta. Claro, é mais recente, ela é mais jovem, né? Surgiu ali nos anos 50. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, as falhas que a gente acaba encontrando na ciência política moderna é por conta até do seu curto período assim, de existência. Ela é jovem ainda, quase um bebê. Mas, olha só, até peguei uma citação do Sartori, né? Sartori é um cientista político também, né? Italiano. E ele disse o seguinte: a filosofia não é em pensar para aplicar,
em pensar em função de traduzir uma ideia em fato. A ciência, por sua vez, ela é uma teoria que reenvia a pesquisa, né? É a tradução a tradução na prática, um projetar para intervir. Então, essa seria a principal diferença. Essa distinção feita por Sartori, ela evidencia um aspecto principal que marcaria essa cisão entre as duas, né? Que é a aplicação da teoria. Então, a ciência política, ela aplica a teoria. A aplicabilidade e a operacionalidade dos preceitos normativos, dos preceitos teóricos, seria a principal diferença assim, entre a filosofia política e a ciência política. Tá certo, Manuel? Você que... Perfeito. Professora, e assim, como que surgiu a ciência política? A ciência política, vamos lá, vamos falar sobre isso agora. Olha só, a ciência política ela foi resultante de um processo coletivo, né, empreendimento coletivo e cumulativo de análise sobre fenômenos políticos. Existem divergências, não há um consenso sobre qual é o marco da ciência política moderna. Existem algumas hipóteses, né? Por exemplo, Weber, ele publicou um livro em 1919, que é A Política como Vocação, que foi foi resultante de uma conferência, de uma palestra que ele ministrou, né? Para muitos, o marco da ciência política contemporânea está em Weber, a partir de A Política como Vocação. Então, nesse livro ele vai falar um pouco sobre o que é política, né? Vai dizer que é um agrupamento político que é denominado de Estado, então a política ela é o Estado. Vai falar sobre a influência que o Estado exerce e, enfim, vai fazer aquela distinção lá entre os três tipos de poder, o poder tradicional, o poder carismático, o poder legal. Então, para muitos, o marco da ciência política é a partir de Weber. Só que, além do Weber, tem uma teoria na ciência política, você deve lembrar, que se chama teoria das elites. Que ela foi formulada inicialmente por Gaetano Mosca. Esse é o nome do cientista político. Em 1896, e ainda até bem antes do livro do Weber, né? Então, para muitos, o marco da ciência política contemporânea é ali, a partir da teoria das elites. Qual é o argumento central da teoria das elites? É que toda sociedade, seja ela qual for, se antiga, moderna, se desenvolvida, menos desenvolvida, sempre vai haver uma minoria, um grupo pequeno de indivíduos que detém o poder. Mas, além desses dois marcos, um outro que a gente pode dizer que é um tanto mais consensual é a partir da Revolução Comportamentalista nos anos 50 nos Estados Unidos. Então, assim, eu tiro um pouco a partir disso. A ciência política moderna, ela nasceu ali a partir dos anos 50, depois do behaviorismo e tal. Tal como a gente conhece hoje, né? E essa adesão a uma ciência política moderna na Revolução Comportamentalista, vou explicar qual foi a diferença um pouquinho dela para o período anterior. Ela acabou rejeitando mais, ou colocando em segundo plano, não vou dizer rejeitando, o institucionalismo, aquela compreensão de que somente as instituições importam. Na ciência política a gente tem muito essa máxima, instituições importam. Só que a civilização grega é um exemplo do que a senhora está falando. Sobre o quê? Sobre a teoria das elites? Qualquer sociedade, tá? Qualquer mesmo. Não sei se é sobre isso. Mas o que aconteceu? Após a Revolução Comportamentalista, a ciência política ela passou a valorizar mais a observação empírica e a descrição de fenômenos observáveis dos indivíduos. Então, acabou tentando buscar mais regularidades e mais chaves interpretativas dos fenômenos políticos. Quem me perguntou é isso, assim, é qualquer sociedade. Então, se você disse que a grega pode ser um exemplo hoje, então sempre, para a teoria das elites, em qualquer sociedade, seja ela como for, tem uma minoria que acaba detendo o poder, né? Até aqui tá tudo ok? Eu acredito que sim, está bem claro, né? Você deixou claro o que é a ciência política e agora, né? Esse complexo surgimento da ciência política como uma ciência prática, né, da convivência humana, das relações humanas, das estruturas de governo, das formas de governo. Então, assim,
é difícil dizer exatamente quando surgiu, porque a gente vai ver que a ciência política é um compilado histórico, né? A gente pode pegar as obras de Cícero e dizer que ela constitui aí a ciência política. Mas a gente pode pegar ao mesmo tempo do Nicolau Maquiavel, enfim, o David Hume e vários outros pensadores e dizer, olha, esses pensadores constituem o que hoje nós chamamos de ciência política. Mas ainda não se chamava ciência política, né? Por exemplo, Agora a expressão já existia, né? Exatamente, mas não entendi, eles não entendiam como disciplina institucionalizada, como o Estado Novo vai surgir ali no final do século XIX. E só uma complementação, né? Para além dessa característica que marca, assim, que representa a ciência política moderna, outra particularidade é que houve dentro da área uma abertura maior para análises e para métodos advindos de outras ciências sociais. Então, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Além disso, se somaram o quê? Estudos comparativos, com até o próprio desenvolvimento das coisas, né, da sociedade, enfim. É muito mais fácil hoje para a gente, por exemplo, fazer estudos comparativos. Então, eu posso comparar o Brasil com outro país, assim. Posso comparar 2 cidades, 2 estados, 2 países, enfim. O volume de dados aumentou. Então, a ciência ela acabou incorporando métodos de outras ciências sociais. E técnicas quantitativas também passaram a ser muito valorizadas. Hoje, na ciência política contemporânea, se valoriza muito os métodos quantitativos, as estatísticas. Então, por exemplo, para analisar o comportamento eleitoral, é completamente possível hoje você ver fundamentos da própria psicologia. Então, são técnicas que são incorporadas para a ciência política, vindas de outras áreas, né? Houve um deslocamento, na realidade, do foco da investigação. Antes os estudos eles se voltavam mais para as instituições jurídicas, para as instituições normativas, e depois o objeto passou a ser também os atores políticos, de maneira mais específica, o comportamento desses atores, os valores desses atores, os objetivos dele. Então, o objeto de estudo da política acabou ficando mais ampliado, né? E uma área que ganhou bastante relevância nesse contexto foi a área de análise de comportamento, né? Então, a gente tem uma linha na ciência política que estuda o comportamento. Tem comportamento eleitoral, comportamento partidário, comportamento parlamentar. Enfim, foram outras variáveis que acabaram sendo incluídas no arcabouço da ciência política, né? Então, o principal marco da ciência política contemporânea, a gente pode dizer que foi a partir dos anos 50, com a Revolução Comportamentalista. Oi, gente, um monte de gente dando oi e eu tô nem respondendo. Então, vocês podem deixar as perguntas, depois a gente pode estar aí. Teve um comentário aqui. Mas o pensamento de Maquiavel podia ser tratado como ditadura, pois ele falava que o político tinha que ser como um leão e a raposa mais firme como um leão e a astuta como uma raposa. Na verdade, ele vai entrar no campo da estratégia política, né? E eu acho assim, a gente nunca deve ler um autor desconsiderando o contexto em que ele escreve, né? Então, a gente nunca pode, assim, ler um autor desconsiderando o período em que ele escreveu, a sociedade em que ele vivia, embora a gente possa se apropriar de vários dos seus achados, né? Das suas teorias, enfim. Perfeito. E como você falou do contexto, né? O Maquiavel, sobretudo na sua obra O Príncipe, ele elaborou a partir da realidade, da observação. O Nicolau Maquiavel, a gente tem que entender que ele era uma espécie de diplomata, né? Viajava e observava vários tipos de governo, formas de governo, e ele foi compilando ali, né, o que ele entendeu que seria a melhor forma de atuar diante dos fenômenos políticos. E aí onde vai entrar a questão de que o governante é bonzinho demais, não dá certo, né, aquela coisa. Então, isso partiu da observação dele, né? Por isso aquela máxima, melhor ser temido do que ser amado, e etc. Melhor parecer ser, às vezes é mais conveniente parecer ser do que de fato ser. E exatamente. É importante a gente dizer que o Maquiavel também,
ele diz isso no livro dele, se eu não me engano, que é impossível a gente compreender o hoje sem olhar para o passado. Então, é por isso que ele tem todo um levantamento de fatos históricos também, de exemplos, porque para ele é basicamente isso. Isso vale muito para hoje também. A gente não pode desconsiderar o passado se quer estudar o presente, né? Tem isso também. Perfeito. Ok, professora. Então, até então, a ciência política, né, a gente viu, é uma ciência. Ela vai se desvencilhar da filosofia política em alguns aspectos, sobretudo porque a filosofia é um saber mais contemplativo, está no campo do dever ser, no campo ideal, e aí, com o realismo político, a gente volta um pouco mais para a política prática, né? Para partir da realidade para mudar a própria conjuntura política e etc. Ok, a pergunta que se segue agora tá? Você falou também um pouco do surgimento, eu queria que você delineasse um pouco para quem está nos assistindo, qual é o objeto de estudo, você já falou, mas eu queria que você falasse um pouco melhor, o objeto de estudo da ciência política. Tá, eu vou falar. Deixa eu só voltar aqui nas perguntas, que eu acho interessante, às vezes, essa interação, né? Me perguntaram aqui, de alguma forma, é possível aferir que o Maquiavel é o pai da ética revolucionária? Olha, gente, o que você acha, Manuel? Assim, a gente não pode dizer que ele é o pai da ética revolucionária, mas certamente a obra dele foi um divisor de águas, assim. Ele é considerado um dos pais da política contemporânea também, enfim, né, desse pensamento, da forma como a gente enxerga a política nos dias de hoje. Perfeito. E, assim, a gente tem que ver que o Maquiavel, ele é pós-medievo ali, né? O período medieval baseava-se muito nos valores judaico-cristãos, né? O cristianismo. Então, tinha ali a ética cristã. Então, ele observou que, segundo ele, o Nicolau Maquiavel, a política deveria ser tratada pelos seus próprios meios, tá? E aí é onde ele traz à tona essa ideia de que na política deve-se ter uma ética própria, tá bom? Por isso, como a professora falou, deve-se fingir ser quando necessário, né? Mentir se necessário. Então, assim, ele vai criar ali todo um ethos, um modo de ser, um modus operandi, a partir daquilo que ele entende a política no período moderno. Ou seja, é necessário, segundo ele, se desvencilhar da ética cristã, né? Então, ele vai dizer que a ética própria da política é o que ele chama de ética pagã, né? Ou seja, vai dizer que, assim, tudo vale para assim, o príncipe pode fazer tudo é válido se for para defender os interesses do Estado, assim. Tudo é justificável. Então, assim, realmente é uma forma, até, não vou dizer radical, gente, porque, enfim, era a época que ele escrevia e tudo mais, né? Mas, de certa forma, é um divisor de águas, sim. Aí, voltando para o próximo tópico, né? O que estuda a ciência política? Qual é o objeto de estudo? A gente costuma dizer que é a ciência do poder, que estuda o poder, enfim. Mas a ciência política, ela estuda a conjuntura política, todo o contexto, que inclui os regimes políticos, os atores, as instituições, as decisões políticas, enfim, tudo o que permeia ali o processo, o jogo político, toda a dinâmica política é o objeto de estudo da ciência política, tá? Perfeito. Boa noite, Luciano. Nossa, eu tô vendo gente aqui de muito tempo. Ok. Mas, em linhas gerais, é isso, tá, gente? Ok. Professor, voltando para o Max Weber, você tinha citado, e voltando para esse aspecto de ciência, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente frisar para quem está nos assistindo é a questão da neutralidade axiológica, se é que é possível, né? Essa neutralidade diante da pesquisa dos fenômenos políticos. Ou seja, não fazer juízo de valor diante do fenômeno estudado. É uma questão que paira assim, bastante. É possível ou não é possível essa neutralidade axiológica? É difícil, mas a gente tem sempre que perseguir essa neutralidade, assim, porque senão, se você não conseguir fazer essa distinção ou não se esforçar para fazer, você enviesa muito a sua pesquisa, você enviesa muito as suas análises. Então, é muito complicado, porque, por exemplo, quando eu me apresento às vezes como cientista política, as pessoas já perguntam logo, mas de que lado você é? Não é? Aí eu ainda tenho que falar assim, olha, mas eu sou uma pesquisadora, eu não vou chegar falando para você assim, olha, eu defendo isso, eu defendo aquilo, não sei o que. Lógico, todo mundo tem valores e princípios que são inegociáveis, né?
Mas você tem que tentar, de fato, se manter neutro. E até um certo distanciamento ali com o objeto de estudo, né? Distanciamento no sentido de você realmente não misturar os seus valores, as suas crenças, para poder fazer uma análise muito crítica e muito objetiva do fenômeno. Mas é difícil. Você vê que isso acaba não acontecendo em muitos casos. Então, Perfeito. é muito complicado. Perfeito. Eu toquei nesse assunto justamente, né, para que as pessoas possam entender a análise política para além das suas paixões, tá? Para além da política partidária, etc. Em que sentido? Não é que você não possa ter seu lado, como você mencionou, você ter suas concepções, mas que você tenha uma atitude de analisar os fatos a partir dessa postura que o Max Weber chamava de neutralidade axiológica, ou seja, sem juízo de valor. Então, antes de você já ir com os preconceitos ou conceitos prévios para analisar determinado fenômeno político, é interessante que você se coloque com essa postura de investigador, como você falou, de pesquisador e analítica política. Analítica política, não é isso? De análise política rigorosa e etc. Tá? Então, assim, é sempre interessante a gente parar para pensar nisso. Temos aí outra pergunta? Tem, mas eu vou ser franca. Ô, Rayane, eu não entendo muito de John Rawls. Tem que falar a verdade, né? Ok. Acho que o Emanuel até entende mais, assim. Emanuel? Ou eu tô só jogando a batata para ti? Já ouvi falar de John Rawls, esse conceito de véu da ignorância, né? Mas eu também não tenho muita profundidade no John Rawls, tá? Mas aí a gente tem outras questões aqui também colocadas, tá? Rayane, questão... eu vou pesquisar e vou conversar contigo depois. Eu vou ser franca, eu realmente não domino muito John Rawls. Vamos ficar devendo essa do John Rawls, tá? É melhor do que falar besteira, né? Porque aí vai entrar o conceito de equidade e outros conceitos que eu tenho que me aprofundar mais, então, para evitar falar, é melhor a gente não. Ok, professor, então, tenta esse apanhado, né, o que é a ciência política, o objeto de estudo da ciência política, quando surgiu a ciência política, essa possível neutralidade axiológica para estudar os fenômenos políticos, né, sem fazer seus juízos de valor, sem colocar ali os aspectos emocionais ou ideológicos dentro da política. Nós temos algumas questões que foi colocada pela enquete durante a semana, tá? Eu gostaria de fazer aqui para você. Tem mais uma pergunta do Júlio. O que Freud falava sobre a política? Gente, bom, é uma questão específica, né? Assim, eu sinto muito, porque estão colocando autores que eu não domino de fato. Assim, estudei Freud um pouco na graduação de letras que eu fiz, sabe? Então é difícil falar de algo que você não tem assim propriedade para falar, tá? Perfeito. Uma das questões que foram colocadas durante a semana, professora, foi o que é Centrão e o que pode significar a aproximação da presidência com ele. Sim, mas você esqueceu de uma questão só. Eu vou entrar nisso, assim, achei super interessante terem falado sobre isso. Vou responder logo, depois eu volto para outro tópico que eu tinha colocado. O que é Centrão? Só que para eu responder essa pergunta, eu vou responder outra que me fizeram para chegar nela. E depois vocês vão entender o porquê. Porque depois me perguntaram pelos stories o que é presidencialismo de coalizão. Então eu vou explicar o que é o presidencialismo, o presidencialismo de coalizão e depois o que é o centrão. Eu tenho que fazer tudo isso para vocês entenderem o que é o centrão. Deixa eu só pegar as minhas... Fiz uns rabiscos aqui, uma anotação. Olha só. Primeiro que o centrão, na realidade, vou começar por ele, vou inverter. O centrão, ele é uma constante na política brasileira desde a fundação da República. Então, o termo ele foi criado só ali na Assembleia de 87, por Ulisses Guimarães, se não me falha a memória. Mas eu vou dar um conceito bem básico. Depois a gente vai desenvolver para o que é o presidencialismo e o presidencialismo de coalizão. O Centrão ele é um agrupamento de partidos que participam do jogo político, um agrupamento que participa dos processos decisórios e que faz ali um intercâmbio entre
esquerda e direita. É basicamente isso. Só que o Centrão, ele está onde lhe convém. O Centrão quer cargos no governo, quer pastas ministeriais. Quanto mais próximo do poder executivo ali, melhor. Então, o Centrão, ele atua conforme os seus interesses políticos, fazem bastante cálculo de custo e benefício, todos os atores políticos fazem, mas o Centrão, ele é particular, a gente vai ver o porquê. Então, eles fazem esse cálculo de custo e benefício em relação ao apoio político, né, que eles podem oferecer a quem está no cargo do executivo. Então, não importa tanto para o Centrão questões ideológicas. O que importa, de fato, são os seus interesses políticos, né? São os interesses ali daquele grupo. Conseguiram entender o que é Centrão? Que a gente vai passar para a parte do presidencialismo. Deu ok aí, pessoal. Olha só. Então, para explicar direito o que porque uma pessoa explicou o que essa aproximação... Ela perguntou o que essa aproximação do Centrão pode significar para a presidência, né? Aí a gente vai chegar lá. Agora a gente vai para o presidencialismo. Primeiro que o presidencialismo ele é um sistema de governo adotado no Brasil. Então a gente vive sob um sistema presidencialista, que há três modelos, três poderes, na realidade. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo ele é representado pelo presidente da República. O poder judiciário pela Suprema Corte, né, que é o STF, e o legislativo ele é representado pelo Congresso Nacional. Ele é composto pelos parlamentares. Então, num presidencialismo, deve haver sempre uma harmonia e um equilíbrio entre os três poderes. Vocês já vão entender porque que eu estou falando disso. E aí a gente pode lembrar daquela ideia de freios e contrapesos ali do Montesquieu, né? E os poderes, no mundo ideal, eles não devem, né, interferir um no outro. Mas um controla o outro e cada um depende sempre dos outros dois. É mais ou menos assim que funciona. Então, o presidente, que é o chefe de Estado, né, o principal, ele cuida da administração do país. Aí a gente vai para o presidencialismo de coalizão e depois vocês vão entender onde o Centrão entra nisso tudo. O presidencialismo de coalizão, ele foi um termo que foi o Sérgio Abranches, um cientista político que criou também, que formulou, para caracterizar o modelo de governança que a gente tem no país. Então, é para caracterizar o padrão de governo que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um país muito atípico, né? Então, se refere especificamente às relações que tem ali entre o executivo e o legislativo, entre a figura do presidente e dos seus parlamentares. Para que o chefe do executivo, ou seja, para que o presidente ele consiga aprovar as suas matérias, as suas propostas, para que ele consiga cumprir as suas promessas de campanha, ele precisa formar alianças com outros partidos que estão, né, no poder legislativo ali, né, com os parlamentares. Então, ele precisa formar coalizões, entendem? O que acontece? Oi. Você poderia só repetir esse final, porque deu uma travada. Repito sim. É o seguinte, sobre o que o chefe do executivo precisa fazer? Isso, para a questão de formar as coalizões. Tá. Para que o presidente ele consiga aprovar os seus projetos, aprovar as suas propostas, cumprir tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha, basicamente, ele precisa formar coalizões. Formar alianças com outros partidos que estão dentro do legislativo. Então, ele precisa formar coalizões, que é o que a gente chama de coalizões de defesa. Vocês conseguem entender isso? Qualquer coisa, vocês me... A gente poderia chamar popularmente de a política do toma lá da cá, professora? Vamos já falar sobre isso. E o que acontece? No Brasil, é muito difícil que um presidente consiga governar sem as coalizões. Então, eles encontram, quando isso não acontece, eles encontram bastante dificuldade para aprovar as suas propostas, para cumprir toda a sua agenda de governo. Então, essa questão aí de coalizão interfere diretamente no que a gente chama de governabilidade. Vamos pegar um exemplo. O Temer. O Temer ele era um exemplo de presidente que não tinha aprovação popular,
mas ele tinha muito apoio do Congresso. Então, ele sabia negociar muito bem com a base. Afinal, ele foi presidente da Câmara por muitos anos. Então, ele conhecia todo mundo ali pelo nome. Então, ele era muito fácil, né, para ele. O que eu quero dizer com isso, com o exemplo do Temer? É que ainda que ele tivesse muita desaprovação popular, muita rejeição popular, ele tinha muito apoio da Câmara. Então, um dos fatores que ajudou o Temer chegar até o final do governo dele foi a coalizão que ele tinha. Então, assim, o processo de impeachment não passava, enfim. Por isso que, querendo ou não, ele chegou até o final. É um pouco diferente quando a gente vê a situação da Dilma. E a gente vai já chegar no atual governo. A Dilma, ela não conseguiu chegar até o final do governo. Por vários motivos, mas um deles... Saudade do Temer. Um deles... o pessoal comentando aí, né? Um deles foi a falta de apoio que ela tinha dentro do Congresso. Então, ficou uma situação um tanto insustentável para ela, né? Porque é um dos fatores que pesa muito quando a gente fala, por exemplo, de impeachment, né? Agora, partindo do pressuposto de que vocês entenderam essa relação entre centrão, presidencialismo de coalizão, o que significa a aproximação da presidência com o centrão? Eu não sei se a pessoa que enviou a pergunta estava se referindo ao atual governo. Mas eu imagino que sim. Então, vamos lá. O Bolsonaro, ele tem muita dificuldade para governar. Ele tem muita dificuldade para aprovar a agenda dele, a agenda, né, política dele. Então, é muito comum, às vezes, você ver eleitores se queixando. Mas diz que quer fazer isso. Mas tal coisa não está acontecendo. Por quê? Ele sempre adotou um discurso de que não era a favor de barganhar apoio político, né, de fazer negociatas, que não faria, aí sim, a política do toma lá da cá, né, que você falou aí como exemplo. Só que esse tipo de discurso, para um chefe de executivo, ele é muito custoso. Por que ele é custoso? Você pode até adotá-lo, mas você tem que arcar com os riscos desse discurso dentro do cenário político brasileiro. Afinal, o padrão de governo no Brasil é o presidencialismo de coalizão. Então, por isso que ele tem muita dificuldade para governar, né, com a governabilidade dele, porque ele não estava tendo ali um amplo apoio no Congresso. Então, é muito comum a gente ver várias medidas dele sendo derrubadas ou vetadas pelo Congresso, né? Até vi hoje que aquela medida provisória dele para nomear os reitores das universidades foi vetada pelo Maia, né? Então, acaba que ele esbarra nesses problemas. Aí, o que pode significar essa aproximação dele com o Centrão? Porque nos últimos nos acontecimentos mais recentes, a gente percebe que veio havendo essa tentativa de aproximação com o Centrão. Na realidade, isso pode ter duas explicações. Uma é uma tentativa de facilitar o seu governo, né? Facilitar a aprovação das suas medidas. E do mesmo modo, né, assim como ele faz isso para facilitar o governo dele, também pode ser uma tentativa de diminuir as chances de um impeachment. Então, pode significar as duas coisas, né? Ele está agora se valendo dos instrumentos do presidencialismo de coalizão. Está indo um pouquinho de encontro ao discurso anterior, porque senão não dá para governar no Brasil, sabe? Agora, se essas estratégias vão dar certo, aí não sabemos ainda, tá? Assim, é outra história. Mas é basicamente isso. Vocês conseguiram entender o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Claro, pessoal. Bom, vocês podem estar fazendo mais perguntas, aproveitem que a professora está aqui. Inclusive, essas perguntas foram feitas pela Terra Tupiniquins, que está nos acompanhando agora. Agradeço pelas perguntas. E se tiverem mais dúvidas, podem enviar agora, pessoal. Que bom que vocês estão acompanhando direitinho. Ótimo. Obrigada. Mas eu vou, se né, enquanto não aparece uma outra pergunta, quando eu acabei elencando outros tópicos que se relacionam com a ciência política, né?
só para vocês entenderem um pouquinho mais da própria área. Por exemplo, qual é o objetivo da ciência política? Qual é o perfil do profissional de ciência política? A gente vai dar uma, assim, vai ser uma, a gente vai meio que fazer uma, ai gente, a expressão não me vem na cabeça. A gente está falando aqui do governo, mas agora a gente vai voltar para a área de ciência política em si. Olha só, porque um dos pontos foi como a ciência política ela nos ajuda a entender os fenômenos políticos modernos. Então, eu lembro que teve essa pergunta. O que acontece? A ciência política, ela nos oferece uma compreensão de acontecimentos políticos de maneira empírica. Já falei isso aqui para vocês até. Nós temos métodos específicos para abordar e para analisar os acontecimentos. Enquanto cientista, por exemplo, enquanto um jornalista, ele se vale, por exemplo, de matéria, por exemplo, de caráter documental, né, de informações de caráter documental, por exemplo, enquanto historiador, ele também tem seus métodos de análise, né, que é mais o método histórico. O cientista político, ele se vale de evidências, tanto de caráter documental, evidências de caráter histórico, evidências de caráter empírico, sobretudo, para analisar e para compreender os fenômenos políticos que são próprios das instituições que possuem uma natureza pública. Então, o que distingue o profissional da ciência política dos demais profissionais é o uso de ferramentas de pesquisa e ferramentas de investigação que permitem um aprofundamento e um aproveitamento científico dos dados, né? Como uma explicação metódica dos fenômenos. Então, a gente busca, uma coisa importante dizer, a gente busca analisar as causas e os efeitos de um fenômeno. Esse é um grande desafio na ciência política. A gente nos interessa, a nós cientistas políticos, entender como uma cadeia de causalidade opera para que determinado fenômeno ocorra. Vou dar um exemplo bem simples e eu vou já responder a pergunta do porco louco, né? É o seguinte, por exemplo, se você está com alguma doença, sentindo alguma dor e for lá no Mercado Central de Teresina, você vai encontrar algum remédio natural lá. Então, algum remédio vai poder te ajudar. Não sei qual é a dor que você está sentindo. O vendedor, a vendedora, ele vai te dizer para que serve, com muita propriedade, porque ele sabe, de alguma maneira, que tem uma relação de causa e efeito ali, que aquele remédio vai conseguir ajudar a melhorar a dor que você está sentindo. Mas, provavelmente, esse vendedor ou vendedora não vai saber te explicar por que a combinação de substâncias que tem ali podem te ajudar a melhorar de determinada dor. E é isso que a ciência tenta fazer. É isso que a ciência política faz. É entender que fatores levaram a determinado acontecimento e por que isso aconteceu. Além disso, quais os efeitos dessa relação. Então, a gente tem perguntas de vários tipos. Por exemplo, que fatores determinaram a eleição de um candidato? Ou que fatores determinaram a derrota de um candidato? Né, que às vezes, não foi lá, tantas pessoas votaram e tudo bem, mas tem alguns métodos e variáveis que podem nos ajudar a explicar melhor. Por exemplo, que fatores levaram ao impeachment, né, de político tal? Ou por que determinados problemas não recebem atenção ou não recebem uma solução do Estado? Então, a gente tenta entender o porquê das coisas e o efeito dessas coisas dentro da sociedade, tá bom? Então, é esse tipo de pergunta que a ciência política ela tenta responder. Tudo ok para vocês? Perfeito. Temos duas questões, professora. A primeira é que você falasse um pouco do mercado de trabalho para o cientista político e a segunda é quais são as principais ferramentas para o estudo citado. Tá. Eu vou só pedir aqui para o Rafael me dizer qual é o estudo, tá? Porque eu falei aqui, só para ele me fazer uma referência para eu poder responder, tá bom? Tem mais uma também da professora Aurélia. Tá. Mas aí você pode tá. Me ver. Vamos responder sobre o mercado de trabalho e depois a gente vai para as outras duas, tá bom? Ok. Ok.
Olha só, o profissional da ciência política é o cientista político. Ele pode atuar em instituições de ensino, instituições de pesquisa, em órgãos públicos, em secretarias de governo, em ministérios, enfim, porque é considerado um técnico, né? Pode trabalhar com assessoria política, com consultoria política, pode trabalhar em órgãos ajudando na tomada estratégica de decisões políticas, na elaboração de projetos, pode trabalhar em períodos eleitorais, organizando campanhas, liderando equipes. Tem espaço também em instituições privadas, principalmente instituições de pesquisa, né? E é importante dizer que o mercado começou a crescer no país. Então, hoje, vocês nos veem em mais lugares, com mais espaço, por exemplo, na televisão. Antes, quem dominava esse espaço, quem ocupava majoritariamente esses espaços para falar de política, de fazer análises, eram os economistas, né? Então, e o que acontece? Hoje você já vê que os cientistas políticos dividem as bancadas em momentos de análise de conjuntura, de análise política. Então, o mercado está crescendo, né? Aqui, sobretudo aqui em Teresina, tem algumas pessoas que são daqui que estão assistindo a gente. O curso ele é recente, ele é de 2013, se não me falha a memória. Então, o mercado, até então, ainda é muito voltado, por exemplo, para as instituições de ensino. Mas já está havendo um movimento de ir para o mercado privado mesmo, ou então para trabalhar em órgãos públicos. Alguém disse que vai sair porque o celular está quase descarregando. Obrigada, fico feliz que foi bom e quem sabe a gente não tem outras oportunidades. Professora, a pergunta da professora Aurélia é a seguinte: na realidade atual que estamos vivendo dessa pandemia, pode ser feita uma visão futura pós-pandemia? O que podemos esperar? Deixa eu ler de novo. Na realidade atual que estamos vivendo dessa pandemia, pode ser feita uma visão futura pós-pandemia? Olha, Aurélia, é muito difícil, porque a gente está diante de um cenário completamente novo. Então, as coisas elas estão muito ainda imprevisíveis. A gente está diante de um problema que não se tem uma cura, não se tem um remédio específico, ou um tratamento específico, uma vacina. Então, é difícil. As relações entre os poderes elas estão conflituosas. É um período de muita tensão política, muita divergência. É um período de ano eleitoral. Então, assim, ainda está muito difícil a gente fazer a gente falar como é que vai ficar futuramente, sabe? Infelizmente, ainda é muito cedo para a gente dizer fazer alguma observação nesse sentido. Temos outra pergunta aqui também bem interessante, que é da Terra Tupiniquins. O que é necessário para se tornar uma cientista política? Gente, primeiro vocês têm que gostar de ciência política, tem que gostar de política, na realidade, né? Você tem que ter um certo interesse em assuntos políticos, em questões políticas. Mas, assim, de maneira muito objetiva, é fazer uma graduação em ciência política. Aqui no Piauí a gente já tem. Mas antes da graduação, aqui existia primeiro o mestrado em ciência política. Então, as pessoas, às vezes, saíam de outras áreas, as ciências sociais, o direito, e faziam o curso de mestrado, né? Mas agora a gente já tem uma graduação. Mas eu acho que a principal... assim, o ponto principal para você fazer esse curso é, de certa maneira, ter interesse por política. Acho que isso influencia muito, porque, olha, a gente vai ver isso o tempo inteiro. Então, assim, e não pense que, vou fazer ciência política porque quero ser político. Não é só isso, entendeu? É muito comum, às vezes, você faz o que? A ciência política. Você quer se candidatar? Você quer ser político? Então, essa pergunta acontece direto. E não é. Às vezes a gente só quer ficar nos bastidores, a gente quer fazer análises, é só isso, entendeu? O que não impede, por exemplo, de você ter... É lógico que um político que busque formação política mais sólida só tem a ganhar, né? E também a questão de sair do senso comum. É verdade, com certeza. Para minha opinião e para uma análise mais rigorosa da conjuntura. O Rafael fez uma pergunta, vou só voltar na pergunta dele. Quais são as principais ferramentas para estudos como caso de eleições e representatividade? Rafael,
nesses casos, há muitos estudos de comportamento político, de comportamento eleitoral. Então, é um ramo da ciência política que tem bastante força até. Quando você vê períodos ali, né, eleitorais, né, períodos de campanha, existem muitas pesquisas que são feitas. Então, às vezes, você já foi abordado na rua por algum entrevistador perguntando em quem você vai votar, ou se tivesse opção tal e opção tal, quem é que você escolheria. Enfim, esses são métodos de se analisar. Fazer pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral. Também tem, por exemplo, grupo focal. É um tipo de técnica que a gente pode adotar nesses períodos de eleição. Ou quando a gente quer, por exemplo, um político quer contratar uma pesquisa para saber como é que está a avaliação do governo dele, né? Um prefeito quer saber o que é que as pessoas pensam sobre, né, o governo dele. Existem várias técnicas, eu só estou dando alguns exemplos. A gente pode, por exemplo, propor um grupo focal, que é quando você reúne um grupo de pessoas ali numa sala. Então, sempre vai ter a figura de um mediador. Porque se você bota várias pessoas conversando numa sala só, pode dar confusão, pode dar, enfim, podem mudar de assunto completamente. Então, tem que ter um mediador ali para ir coordenando as coisas e fazer um relatório. Então, várias perguntas são lançadas a essas pessoas, né? Você convida as pessoas, enfim. Pesquisa de opinião é muito realizada, pesquisa eleitoral também. São todas técnicas que se usam nesses casos. Até para estudos para saber sobre representatividade política, enfim. Temos mais uma pergunta. Na ciência política, não teremos mais contato com os números? Não, longe disso. Acho que o Emanuel sabe bem, porque ele fez ciência política também. Gente, a gente tem muito contato com os números, contato com a estatística, com... Não, se preparem, vocês vão ter estatística 1, 2. Agora que vocês vão ver número, e muito, né? Bastante até. Inclusive, se vocês fizerem na ciência política na Universidade Federal de Teresina, vocês vão ter a professora Beatriz como professora de vocês. Ah, é verdade, gente. Eu tô lá como professora substituta, então não sei como vai ficar depois aí com essa situação da pandemia, esses contratos serão prorrogados, enfim, mas até então eu sou, né? Então pode ser que a gente se encontre por lá. Mas não se iludam achando que vocês não vão ver números, vocês vão ver muitos números. Até porque essas pesquisas, por exemplo, elas são muito quantitativas. A gente está falando de pesquisa de eleição, pesquisa de opinião pública, e são pesquisas muito importantes, né? Para você, por exemplo, como é que está a avaliação como é que está a avaliação do presidente ou dos presidenciáveis. Então, tudo isso requer dados estatísticos. Mas existem programas estatísticos. Não pensem que vocês vão fazer a conta na mão. Não é assim, né? Existem recursos que nos ajudam. Perfeito. Mas a matemática é sempre importante. O Geniel é matemático e é estudante de engenharia elétrica. Mexe com número... né? Então, assim, eu sou só... Ok, acho que, sobretudo depois da tradição cientificista, né? A questão dos números tornou bastante importante, né? A matemática como sinônimo de rigor metodológico. Então, bastante... Não, pode falar, desculpa. Então, não tem como fugir, gente, dos números. Claro que você não vai ver, né, em grande medida, como você vê na matemática, na física, mas não vai fugir. Eu acho que a grade daqui tem 2 estatísticas, eu acho. 2 disciplinas, mais ou menos. Só fazer regra de 3. Regra de 3 resolve tudo, né? Mas é basicamente isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade... Inclusive, não sei se tem gente aqui do ensino médio, mas tem no Google, vocês podem colocar lá projeto pedagógico de ciência política da UFP, que vocês podem ter acesso à grade curricular, às disciplinas, qual é o perfil do aluno, enfim, é sempre, assim, caso alguém tenha interesse, né, tem esse documento com várias informações, o que é que a gente estuda, que tipos de livro a gente vai ler. Então, se vocês quiserem consultar depois, é muito fácil de encontrar. Ok. Agradecer também a presença da professora Socorro Araújo. E também, se eu salvo não me engano, a professora de matemática.
Gente, então a gente está cheio de matemáticos aqui. Olha, muita gente interessada na temática. Ainda bem que eu Então, não falei demais, né? Porque vai que eu falo, né, comentasse alguma besteira aqui para um monte de matemático. Deus me livre. ok, eu acredito que a proposta foi cumprida, né? Não daria para esgotar a ciência política, que seria impossível, né? Se a gente for pegar em aspectos históricos, etc. Mas acredito que a professora resumiu muito bem, tá? Todos os aspectos, inclusive trouxe, né, quando ela explicou sobre o centrão, o presidencialismo de coalizão, né, tentou explicar na prática como se dá o processo de análise política, articulação política, né? O perigo que o presidente da República tem ao fazer uma afirmação diante do presidencialismo de coalizão do Brasil é muito grande. Então, dizer que não vai fazer a articulação política, basicamente seria isso, o presidencialismo de coalizão, sendo que os três poderes são autônomos, né, e precisa-se sim dessa articulação, precisa do apoio político, é bastante arriscado, né? Mas em relação à ciência política, a ideia que eu queria, professor, era justamente isso, era trazer um aspecto mais técnico, mais especializado em relação à ciência política, não discutir política partidária, tá? Mas justamente essa proposta de tentar jogar luz no que é a política, no que é a ciência política, para que as pessoas possam discutir de uma maneira mais racional, menos senso comum, menos apaixonada, para que a gente possa tornar esse país um pouco mais consciente politicamente. E fazer com que eles se interessem mais pela política, né? Aquela frase que diz que política e futebol não se discute, não se aplica aqui. Eu tenho até só para complementar o que você disse, né? Depois eu faço umas considerações finais. Mas é que a gente vê que as pessoas querem falar sobre política, né? As pessoas parecem que estão mais interessadas. E o advento das redes sociais deixa isso muito mais claro, porque encurtou as distâncias, as informações vêm numa velocidade mais rápida. Então a gente tem assim, aparentemente as pessoas querem falar sobre política e querem aprender, querem discutir política, né? E queria dizer aqui para todo mundo que eu sou assim, contrária a uma visão elitista de que só os especialistas podem falar sobre política, né? Eu acho que todo mundo tem que falar sobre política. A gente só tem que tomar cuidado em como a gente fala sobre política, né? Então, assim, tomar cuidado para não acabar sendo intolerante, desrespeitoso, para não aceitar o contrário. Então, assim, a gente tem que lidar com as diferenças, a gente tem que colocar a nossa opinião, a gente tem que ir atrás de informações, checar as informações também. Então, eu fico muito feliz em saber que as pessoas, elas aparentemente estão mais interessadas, né? Porque o brasileiro, ele sempre foi caracterizado por ser apático politicamente. Então, por não se interessar por política, né? Sempre foi a nossa característica. E eu espero que as pessoas agora estejam, assim, né? A gente tenha dado alguns giros na chave para começar a falar mais sobre essas coisas. E eu agradeço o espaço, agradeço o convite por ter pensado no meu nome. A gente fez às 6 da tarde, pessoal, e o Emanuel foi muito compreensivo comigo, porque eu tenho um bebezinho de pouco mais de 1 ano. Então é o horário O tempo está acabando, eu queria que sempre você desse as considerações finais, mas eu desde já agradeço. Muito obrigado mesmo por ter aceito. Eu que fiquei muito grata de ter vindo falar assim, sobre uma coisa que eu gosto. Espero que eu tenha sido assim, né? Que todos vocês tenham compreendido, que eu tenha sido clara.